Boa noite a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 28 de janeiro de 2015 e vou relatar os trades realizados no mini dólar hoje. Então, o mini dólar começou o dia com muito pouco volume, a gente vê aqui. Ele fez esse candle de alta na abertura e caiu, repicou. No repique, quando ele começou a cair aqui, eu vendi e levei primeiro o stop do dia de 1,50, infelizmente. Aí ele repicou, caiu. Aqui eu me ausentei, na verdade. Eu me ausentei da frente do meu computador. Quando eu voltei, ele estava caindo rápido e cometi o segundo erro. Eu vendi aqui a 573,50, sem esperar fechar o candle novamente, e fui estopado a 76, ou seja, com 2,50. Aí quando ele fez esse candle, fechou aqui, eu voltei a vender a 575 e eu queria recomprar a 570, 571 aqui. Ele chegou bem pertinho, chegou aqui na mínima, ele deu quanto? A mínima 500 acho que foi 571,50. Ele chegou a meio ponto do meu objetivo. Ele repicou. Aí eu fechei aqui com um ponto de perda. Vendi aqui a 575 e fechei a 576. Aqui. 577. Eu vendi a 575 e fechei a 576. Ok, isso mesmo. Aí quando ele voltou aqui, a gente pode ver aqui que ele vinha respeitando uma conjeção, desde ontem. Fundo aqui, topo aqui. Quando ele fez isso, eu pensei, bom, agora ele volta no fundo. Então vendi. Vendi aqui a 577, pum. Esse trade me custou muito caro. 5,5. 5,5. Então aí parei. Parei porque eu, quatro trades negativos, 10,5 pontos, né, de perda logo no início do dia. Isso machuca a gente, atrapalha o nosso raciocínio, mostra que a gente está defasado com o mercado. Melhor é parar mesmo. Então parei, só olhei o mercado, né? Depois fui almoçar aqui, relaxei um pouco, aí voltei nesse horário aqui, há quase 13 horas, o mercado estava caindo sobre a média de 20 de 15 minutos, eu esperei, e aqui não tive a coragem de comprar, era uma compra, né? 2.500, um suporte forte é 2.585, eu não comprei, e foi uma pena porque ele foi até 2.572, dava 5, 6 pontos, né? Mas enfim, eu não estava esperando, eu não queria comprar, eu queria vender. Para mim era um topo, vou lhe mostrar por quê. Porque aqui nos 60 minutos, a gente vem respeitando desde o dia 21, 22, dia 22, é um triângulo, bem claro. Então a gente estava aqui, não era a hora de comprar. Então era um triângulo ou então uma conjunção, essa conjunção aqui. Então ele tinha a possibilidade de voltar a cair ou estourar aqui até o topo dessa conjunção. Mas o mini índice estava subindo, então eu pensei que a lógica seria o dólar cair. E de fato ele caiu. Eu vou. Então aqui. Aqui esperei para vender e quando ele caiu aqui, esperei repicar um pouco, vendi e fechei na hora. Eu vendi e fechei no mesmo preço. Porque na realidade ele não estava caindo abaixo dessa média de 20 dos 5 minutos. E de fato ele repicou. Quando ele veio e fez esses dois candles aqui, eu vendi aqui.
não sei se ele vai mostrar, ele não vai querer, sim, a 588,50. Eu peguei 2 pontos, um scalp mesmo, né? Fechei a 586,50, 2 pontos. Era o primeiro trade positivo do dia e eu fiquei feliz. Aqui ele voltou a cair aqui, eu vendi, pensei que ele ia perder esses 585 para baixo, mas ele repicou e estopei com 1 ponto aqui. Então ganhei 2 aqui, perdi 1 aqui. Aí ele voltou a média de 20, voltou a cair. Aí era uma venda. Aí era uma venda muito clara. Eu vendi a 2.584. Eu queria recomprar a 2.580 e 50 aqui, nesse suporte aqui. Esperei um pouco, demorou um pouco para ver. Foi 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Aí de repente atingiu a minha recompra a 580,50, o que me dava 4,5, 84, 3,5. Isso, 3,5. Aí esperei ele repicar, eu pensei que ele ia repicar até os 82, ele não chegou a ir até os 82, e de repente ele caiu aqui, eu vendi a 78 com uma recompra a 75. Eu queria recomprar a 75. Ele chegou 2 vezes a meio ponto aqui, 2 vezes. E então ele veio até 76, repicou, caiu até 75,5 e repicou. Aí eu preferi fechar com meio ponto de ganho só, porque era perto do anúncio da taxa de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos. E às vezes eles começam a chacoalhar um pouco antes. Então não queria me encontrar numa situação onde de repente ia subir a 5, 10 pontos. Então fechei e não fiz mais nada do dia. Conclusão, hoje eu fiz então eu perdi 5,5, que deu uma perda de 73,85 reais, que representa 24,60% da minha margem. Foram 5 trades negativos e 3 trades positivos. Foi na parte da manhã, que eu vi aqui que era um fundo, eu queria recomprar aqui a 570, não era aqui, eu devia ter encerrado já, né, com 2 pontos aqui, e aqui talvez eu me precipitei, né? Mas enfim, bom, mercado congestionado como está, né? A gente vê que desde o dia 20, 21, o mercado não está andando, vai para cima, vai para baixo. Em mercados assim, o objetivo tem que ser 2, 3 pontos, é no mini dólar, né? É no mini índice 100, 150, 200 pontos no máximo, até sair dessa congesção. Mas enfim, amanhã é outro dia, uma boa noite e até amanhã.